Pai do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Mesmo sentados como estamos, vamos fazer a leitura de forma, reverente. Diz assim o texto: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repetem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe faria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nesta noite bendizer o teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, nos prostrar diante de ti, da tua glória, da tua majestade. Reconhecemos, Senhor, que nada somos, que nada podemos diante do teu grande poder, da tua glória e da tua majestade. Agora, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós e usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Que possamos nesta noite, ó Deus, ser edificados através da tua palavra. Que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga consolo, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, te pedimos, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Natal, a celebração do nascimento de Jesus. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Deus vestiu-se de carne, sendo rico, se fez pobre, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, foi feito maldição por nós. O primeiro Natal foi celebrado no céu. Lucas capítulo 2, versículos 13 a 14 diz: e no mesmo instante apareceu com o anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, na terra. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
Lucas capítulo 2, 20. Anjos e homens se alegraram na pequena cidade de Davi. Na casa do pão nasceu o pão da vida, Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. O próprio Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O aniversariante Jesus está aqui. O Senhor dos exércitos está aqui. O Verbo eterno e divino se fez carne. As profecias se cumpriram. Naquela noite nasceu o sol da justiça. Deus se fez homem. O eterno entrou no tempo e o imenso esvaziou-se. O mais exaltado entre os anjos humilhou-se. Sendo o rei dos reis, fez-se servo. Sendo rico e dono do mundo, tornou-se pobre. Sendo transcendente, nasceu de uma virgem. Esse é o grande mistério de Natal. Celebramos porque Jesus está vivo e no trono. Louvado seja o nome do Senhor. O Natal foi a vinda de Jesus ao mundo como cumprimento eterno do plano de Deus. O Natal foi a vinda de Jesus ao mundo como cumprimento de um plano eterno de Deus. Mais uma vez, o Natal foi a vinda de Jesus ao mundo como cumprimento de um plano eterno de Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Antes mesmo de Deus criar o universo, Ele já havia traçado o seu plano maravilhoso e glorioso de enviar Jesus para morrer no nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário. O Verbo se fez carne, Jesus nasceu como um plano de Deus para salvar a humanidade. Onde antes mesmo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. Toda a história da humanidade, até o nascimento do Messias, foi uma preparação para a chegada de Jesus. Mais uma vez, toda a história da humanidade, até o nascimento do Messias, foi uma preparação para a sua chegada. Em primeiro, todo o Antigo Testamento aponta para o nascimento de Jesus. Nós vemos em Gênesis ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o supremo sacerdote, o sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador, aquele que não perde batalha. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Rute, ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esté, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó,
Ele é o grande remidor, redentor que vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Em Salmos, Ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em Provérbios, Ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, Ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, Ele é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, Ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, Ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, Ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, Ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, Ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, Ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, Ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miqueias, Ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, Ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, Ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, Ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, Ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, Ele é o homem renovo. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz João, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso se encarnou, nasceu e viveu entre nós. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Mas não somente o Antigo Testamento aponta para Jesus, a Arca da Aliança aponta para o nascimento de Jesus, sombra ou cópia das coisas celestiais. Como Jesus, ele era representado pela arca. A arca manifestava a glória de Deus, como Cristo foi manifestado em carne, como diz Paulo a Timóteo, ele foi manifestado em carne, ele foi crucificado, morreu para a nossa justificação, para a minha justificação e para a sua justificação. A arca mostrava a comunhão de Deus com o povo, como Cristo esteve em comunhão também com o seu povo. É interessante saber que a arca da aliança, ela não ia à frente, ela ficava no meio, ela não ia atrás, ela ficava no meio, para representar Deus no meio do seu povo. Assim também Jesus nas multidões, ele se encontrava no meio. Jesus também representando Deus no meio do seu povo. Por quê? Porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus todo-poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. A arca mostrava a santidade de Deus, como Cristo também é santo. Jesus é santo. Por quê? Porque a semente que gerou Jesus não foi a mesma semente que nos gerou. A semente que nos gerou é uma semente corruptível, mas a semente que gerou Jesus foi do Espírito Santo. Por isso a palavra diz que nele não se achou pecado, porque ele é santo, santo, santo. Em Jesus não se achou pecado. A arca mostrava também a presença do Senhor junto do seu povo. Jesus habitou entre nós. Jesus esteve entre nós e Jesus está entre nós. Jesus está na sua igreja.
A arca também mostrava a proteção de Deus, como Jesus nos protege, como Jesus nos guarda, como Jesus cuida de nós, como Ele supre a nossa necessidade, como Ele supre a sua necessidade. A arca mostrava a proteção, assim como Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a nossa proteção. Quando os discípulos estavam no barco, no mar da Galileia, se deu uma grande tempestade. O texto diz que os discípulos começaram a tirar água do barco, até que chegou o ponto, e enquanto isso, o texto diz que Jesus dormia tranquilamente. E os discípulos começaram a ficar nervosos, aperreados, com medo, temerosos, e eles chegaram e disseram: mestre, acorda, não vês que nós estamos perecendo? E o texto diz que naquele momento Jesus calmamente se levanta, Ele chega para o vento, manda que o vento se cale, manda que o mar se acalme, e diz que tudo se transforma em bonança, porque quando Jesus chega, tudo se acalma, a tempestade se acalma, os problemas se vão. Quando Jesus chega, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra no nosso lar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma as brigas, Ele traz paz, Ele traz alegria. Jesus é aquele que transforma, que liberta, que salva. Jesus é aquele que traz vida e vida abundante. A arca simboliza também a necessidade de resgate e restauração do povo para caminhar com o Senhor. A arca simboliza a glória do reino de Deus, como Jesus em nós é a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, disse Paulo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas os profetas também apontaram para o nascimento de Jesus, para o Natal. O profeta Miqueias disse que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém, na atual Cisjordânia. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Esse fato se consumou em Mateus capítulo 2, versículo 1. O profeta Jeremias avisou que o Senhor Jesus seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reinado espiritual sobre a terra. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Esse fato se consumou em Mateus capítulo 1, versículo 1. O profeta Daniel informou aos hebreus naquela época sobre quanto tempo levaria para o Senhor Jesus vir a esse mundo e começar o seu ministério. Daniel capítulo 9, versículo 25. O profeta Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. João capítulo 12, versículo 12 a 16, dando detalhes de que ele viria montado sobre um jumentinho. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Esse profeta também adiantou para os hebreus de sua época que o Senhor Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo 13. O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele anunciou os milagres que o Senhor Jesus faria durante a sua missão em forma de homem. Isaías 35, versículos 4 a 6. Acrescentou detalhes, por exemplo, de como seria sofrido e doloroso o caminho do Salvador até a cruz. Isaías 53, versículos 5 a 7. Ele tomou sobre si as nossas dores, o caminho que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E diz mais, que o seu rosto não tinha formosura nem parecer. Ele já estava mostrando 700 anos a trajetória de Jesus na cruz, com o seu rosto desfigurado pelo sofrimento, pelos chicotes, pela coroa que estava sobre a sua cabeça. 700 anos, o profeta Isaías já profetizava o caminho de Jesus na cruz. E que no seu reinado se estenderia até mesmo para os não-judeus. Isaías capítulo 11, versículo 10. É interessante lembrar que no início da sua jornada na terra, o Senhor Jesus leu em uma sinagoga de Nazaré os versículos 1 e 2 do capítulo 61 do livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes. Este foi um anúncio para os presentes de que ele era o Messias, mencionado nas Escrituras, e que seu ministério estava se iniciando. O próprio Jesus, quando entrou na sinagoga, lá em Lucas capítulo 4, ele vai abrir o livro de Isaías, e ele vai ler esta leitura. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O profeta Isaías, os profetas também apontaram para o nascimento de Jesus, para o Natal. Em segundo lugar, o Natal é a mais esperançosa mensagem vinda do céu à terra anunciada. O Natal é a mais esperançosa mensagem vinda do céu à terra anunciada. Esta maravilhosa mensagem foi magnificamente anunciada. Primeiro, pelo anjo aos pastores de Belém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Esta maravilhosa mensagem foi magnificamente anunciada pelo anjo aos pastores de Belém, mas também pelos pastores de Belém. Diz aqui Lucas capítulo 2, versos 6, diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Louvado seja o nome do Senhor. É Natal, Jesus nasceu. É minha obrigação, é sua obrigação proclamar o nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz João: e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. É minha obrigação, é sua obrigação proclamar o Natal para as nações, proclamar o Natal para a nossa vizinhança, proclamar o Natal às pessoas que estão ao nosso redor, proclamar o Natal aos cansados, aos oprimidos, proclamar o Natal aos doentes, proclamar o Natal àqueles que nos cercam, proclamar que Cristo nasceu, o Salvador nasceu. Esta maravilhosa mensagem foi magnificamente anunciada também pelos reis magos.
Mateus 2, 1 a 2 diz: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículos 10 e 11. Prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Acabava de chegar ao mundo o Salvador, o Messias, o Senhor. Porque o Natal fala do nascimento de Jesus. Devemos com toda reverência e santo fervor exaltar a Deus por tão grande prova de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Jesus nasceu como prova do amor de Deus para conosco. Jesus nasceu porque Deus nos amou primeiro. Jesus nasceu para resgatar os nossos pecados. Jesus nasceu para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu entre nós. Ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar. Terceiro lugar. Mas antes disso, podemos refletir um pouco. Como não comemorar esse tão glorioso e essa mensagem tão sublime que é o Natal? Como não comemorar o nascimento do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Como não comemorar o nascimento de Jesus? Como não comemorar o nascimento do Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós? Como não comemorar? Como não exaltar aquele que, por amor de nós, esvaziou-se, tornou-se servo, encarnou-se, morreu e ressuscitou, como diz Paulo, para a nossa justificação? Como não comemorar? Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25 diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus como Senhor, como nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por isso que a palavra justificação significa declarado justo. O santo juiz nos declarou justos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também, em terceiro lugar, o Natal, ele proclama os feitos de Jesus. O Natal proclama os feitos de Jesus. Jesus, o Rei da Glória, triunfou sobre a aflição. Isaías capítulo 9, 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. A Galileia era terra de gente escrava, atrasada, pobre, inculta, marginalizada, esquecida. Mas Jesus viveu na Galileia. Jesus ensinou
as multidões, curou os enfermos, libertou os cativos e restaurou a dignidade das pessoas, porque quando Jesus chega, Ele traz alegria, quando Jesus chega, Ele traz paz, quando Jesus chega, Ele restaura, Ele restabelece, Jesus cura, Jesus liberta. Foi assim com Zaqueu. Jesus chegou para Zaqueu e disse, um homem marginalizado, por ser cobrador de impostos, e ele de pequena estatura, ele sobe no sicômoro para ver Jesus. E quando Jesus vai passando, Jesus olha e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desce gostoso, desce depressa, porque o Rei dos Reis, o Mestre, o Senhor, o Deus encarnado, o Jesus Todo-Poderoso, estava chamando Zaqueu para entrar na sua casa. E quando Jesus entra, traz alegria. Quando Jesus entra na nossa casa, no nosso lar, tudo se transforma. E o texto diz que Zaqueu entra, recebe Jesus, e a presença de Jesus transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado de uma maneira tal, que ele chegou e disse, Senhor, a quem eu roubei, vou devolver 4 vezes mais, como mandava a lei. Mas ele foi além da lei. Ele disse, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. E Jesus respondeu e disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Jesus transforma, Jesus salva, Jesus restaura. Não há causa impossível para o Senhor Jesus. Lembre-se disso, não há nada impossível para Deus, porque para com Deus todas as coisas são possíveis. O próprio Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O mesmo Jesus que andou na Galileia, o mesmo Jesus que falou, Ele continua hoje falando para você e de braços abertos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não se isole, não pense que o fim chegou para você, não, corra para Jesus. Ele está de braços abertos dizendo para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas também, outro feito é que Jesus é a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo, triunfou sobre as trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus, a luz do mundo, triunfou sobre as trevas. Trevas falam de ignorância, cegueira, engano, mentira, perdição e miséria. Onde Jesus está ausente, ali prevalece o pecado, o vício, a escravidão e a cegueira espiritual. Porém, quando Jesus chega em uma vida, raia a luz. Jesus, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. No nascimento de Jesus houve luz em plena noite. Ele é o sol da justiça. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. Bartimeu estava naquela escuridão física. Ele era cego. E Jesus estava passando ali. Alguns historiadores dizem que existia a Jericó antiga e a Jericó nova. Em alguma versão de Jesus ia saindo de Jericó, a outra e entrando em Jericó. É porque ele estava entre essas duas cidades, a nova e a velha. E Jesus vai passando ali. E diz que quando Zaqueu escuta, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz o texto que Jesus manda chamá-lo. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz, eu quero ver. Jesus é a luz do mundo. E aquele que está nele não andará em trevas. Então você que ainda não teve um encontro salvífico com Cristo,
no menor espaço de tempo possível, antes de conciliar a cabeça no seu travesseiro, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Saia das trevas. Jesus é a luz do mundo. E Ele pode, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com a sua igreja, Ele pode te tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a perfeita revelação de Deus. Luz é pureza, Jesus é puro e o purificar. Luz é vida. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Ele quebra o jugo da escravidão e estabelece a verdadeira liberdade, porque Ele é liberdade. João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem o poder de libertar. Mas Jesus, a alegria dos homens, triunfou sobre a tristeza. Foi outro feito de Jesus. Jesus, a alegria dos homens, triunfou sobre a tristeza. Isaías capítulo 9, versículo 3. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Jesus, a alegria dos homens, triunfou sobre a tristeza. Onde Jesus chega, nasce a alegria verdadeira. O Natal foi anunciado como uma boa nova de grande alegria, né? Jesus nasceu para todo o povo. Hoje as pessoas vivem entrincheiradas pela tristeza. Elas têm diversão passageira, não há alegria. Só Jesus oferece a alegria que satisfaz. Só na presença de Deus há alegria verdadeira. João capítulo 17, versículo 13 diz: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria e a minha alegria seja completa em si mesmos. A alegria do Senhor é completa. A alegria do Senhor não é momentânea, não é passageira. A alegria do Senhor é permanente. A alegria do Senhor é eterna. A alegria que Jesus dá é ultra circunstancial. Ela brota no meio das lágrimas, cresce no deserto da vida, frutifica na dor e se mantém firme mesmo diante da morte. Lá em Atos capítulo 16, versículo 23 a 25, nós podemos encontrar lá a passagem de Paulo e Silas, quando eles são presos, estão correntados no tronco. E diz o texto: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mesmo presos, mesmo injustiçados, mesmo chicoteados, eles se alegravam na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias. A alegria do Senhor é permanente, a alegria do Senhor não é passageira, ela permanece para sempre em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o libertador ungido de Deus, triunfou sobre a opressão. Isaías capítulo 9, versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. O Jesus do Natal foi ungido com o Espírito Santo para curar todos os oprimidos do diabo. O apóstolo João diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para curar. Jesus veio para preparar sua igreja e levar para o céu. Ele, Jesus o Senhor, o Rei da glória, o Rei dos reis. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, Ele reina e reinará para todo sempre. Só Jesus pode libertar o homem da tirania do pecado.
Só Jesus pode arrancar o homem do império das trevas e da potestade de Satanás. Só Jesus tem poder para despedaçar todo o jugo que nos oprime e declarar nossa libertação. Só Jesus. Jesus, o príncipe da paz, triunfou sobre a paz. Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque tendo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto envolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Onde o Jesus de Natal reina, acabam as guerras, os conflitos, os preconceitos. Vivemos num mundo totalmente fragmentado e esmagado pelo ódio. Nações se levantam contra nações, há conflitos raciais, intolerância religiosa, há contendas dentro das famílias, há guerra dentro dos corações dos homens. A maior necessidade das pessoas não é de dinheiro e nem é de conforto. A maior necessidade das pessoas hoje é de Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis. Porque onde Jesus chega, reina o amor, o perdão e a reconciliação, pois Ele é o príncipe da paz. Não sei como se encontra o seu lar, não sei como se encontra a sua casa, a sua família, não sei como se encontra a sua vida, mas Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele pode trazer harmonia onde existe guerra, onde existe conflito. Jesus é o príncipe da paz. Mas Jesus, o Rei dos Reis, triunfou sobre os reinos deste mundo. Isaías, capítulo 9, versículo 7, terminando. Do momento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Onde Jesus está, aí está presente o reino de Deus. Onde Ele chega, aí chega o domínio de Deus. Onde está o rei, aí está o reino. Esse reino não é geográfico, político ou ideológico. Ele não é conquistado pela força nem pelas armas. O reino de Deus é o reino de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo. Este reino é o governo de Jesus nos corações. Respondeu Jesus, João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. É o senhorio de Jesus sobre a vida daqueles que confessam o seu nome. Este reino está entre nós e dentro de nós. Jesus o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todo joelho vai se dobrar diante deste reino, diante de Jesus, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos capítulo 14, verso 11 diz: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos irão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo e irão confessar que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Concluindo, neste Natal, reúna a sua família ao redor da mesa, né? Muitas famílias se reuniram hoje, né? Ontem, aliás, ao redor da mesa. Outras famílias estão se reunindo hoje também ao redor da mesa. Não apenas para a ceia farta, mas sobretudo para dar graças a Deus por Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado para resgatar os nossos pecados.
Não faça deste Natal apenas um tempo para comer, beber e distribuir presentes. Entenda que nós já fomos presenteados com a maior de todas as dádivas, o presente da vida eterna. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Neste Natal, abra a palavra de Deus e medite sobre o grande amor de Deus. Neste Natal, abra seus lábios para cantar louvores ao Altíssimo. Neste Natal, faça como os magos do Oriente. Alegre-se em Jesus, adore a Jesus. Coloque seus tesouros aos pés de Jesus. Reconheça que Ele é o Rei Todo-Poderoso. Quem são os seus tesouros? Coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés de Jesus os seus filhos. Coloque aos pés de Jesus o seu esposo, a sua esposa. Coloque aos pés de Jesus os seus pais. Coloque aos pés de Jesus os seus problemas. Coloque aos pés de Jesus as suas lutas. Coloque aos pés de Jesus a sua enfermidade. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder, porque Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus encarnado. O Deus digno de ser adorado, aquele que veio para dar a sua vida por pecadores como nós, a fim de que nós tomássemos posse da vida eterna. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Graças te damos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Graças te damos, ó Deus, porque tu enviaste o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, herdamos a vida eterna. Queremos, ó Deus, te louvar, te bendizer, te adorar, te exaltar, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Graças te damos, ó Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Graças te damos porque Jesus Cristo, teu Filho amado, está aqui. Porque assim a tua palavra nos diz, Senhor, e a tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela não contém a verdade, ela é a verdade, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor Jesus está entre nós. Louvado seja o teu nome santo. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado os nossos lares, tem abençoado as nossas famílias, tem abençoado os nossos filhos, os nossos esposos e esposas. O Senhor tem abençoado os nossos pais. Graças te damos, ó Deus, porque tu tens estendido as tuas mãos miraculosas e poderosas, e enfermidades têm sido curadas, ó Deus. Obrigado, meu Pai Celestial, porque tu tens estendido as mãos sobre os nossos filhos, e os nossos filhos têm sido transformados, libertos, para o louvor da tua glória. Graças te damos, ó Deus, por tudo o que tens feito, e por tudo o que vais fazer. Graças te damos por tudo. No nome do Senhor Jesus, a igreja diz: um Feliz Natal.